de Ezequiel, talvez 8 ou 9 centenas de anos antes da vinda do Messias. Na Bíblia, os profetas, a palavra veio aos profetas nos dias da antiguidade. Em Hebreus diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho Cristo Jesus. Agora os profetas eram videntes divinos. E na mudança da dispensação da lei para a graça, Deus todavia não mudou em enviar profetas, porque no Novo Testamento encontramos profecias que foram justamente as mesmas, e também profetas que foram justamente os mesmos. Profecia é um dom que pode estar sobre um e então sobre o outro, em qualquer pessoa da igreja, e todos podem profetizar um por um. Mas um profeta é um ofício da igreja, não um dom na igreja, mas um ofício da igreja, um profeta. Eles são ordenados, predestinados e previstos por Deus para serem o que são. Eles nascem profetas. Profetas não são feitos, eles nascem profetas. E um profeta ou um vidente, numa palavra, no Velho Testamento é considerado como águia. E como eu amo pensar nisto desta maneira, como uma águia. Eu tenho colocado grande parte da minha vida em dedicação, como vocês sabem, e estudando a vida selvagem, pássaros selvagens, animais selvagens, aprendendo sobre suas naturezas, e eu descobri que uma águia é o pássaro mais interessante que eu saiba. Quase como a pomba na aparência externa. A águia é uma ave de rapina, mas também é uma ave dos céus. Uma vez estava lendo em um certo livro, onde uma terrível cena se via uma águia em uma jaula. E esta águia, esse grande e enorme pássaro, voava contra a jaula o mais forte que podia, porque somente para bater sua cabeça e voltava, caía no chão e olhava ao redor. Ela batia suas grandes asas contra a jaula novamente. Ela tinha sido enjaulada, e como ela batia suas asas, tinha todo o couro machucado e estava perdendo suas penas e partes do seu corpo, pois se estirava para sair da jaula. E quando atingia a jaula, caía de volta. Com os olhos cansados, olhava em direção aos céus. Ela sabia que nascera para estar nas alturas dos céus. Esta é a sua natureza. Aquela foi uma cena triste, uma das mais tristes que já vi. Mas tenho visto uma cena em Phoenix, ao redor do mundo, que é uma cena mais triste que aquela. Eu vi homens e mulheres que nasceram para serem filhos e filhas de Deus e foram enjaulados pelo diabo. E vê-los andando nas ruas em luxúria e paixão, enjaulados pelo diabo, quando realmente eles, em luxúria e paixão, eles deveriam ser livres, filhos e filhas de Deus. Agora, uma águia pode voar mais alto que qualquer outra ave que existe. Não há ave que possa subir onde as águias voam. Você vá, mais longe você pode ver. E este pássaro foi feito. Nenhum outro poderia permanecer ali em cima. A águia tem a mais aguçada visão que a de qualquer outro pássaro, porque ela pode exceder o falcão de qualquer modo. O falcão também tem uma visão aguçada, mas somente para uma certa distância. Porém, a águia é mais poderosa, porque vai mais alto do que o falcão. Vai onde o falcão morreria se tentasse chegar até ela. Seu corpo não é feito desta maneira, ó,
como eu poderia parar exatamente aqui? Sua ajuda, pela ajuda de Deus, e mostrar a vocês como algumas pessoas tentam subir lugares onde outros estão. Você simplesmente não foi feito desta maneira. Você simplesmente não pode suportar isto. E estas águias subiriam. Poderia alguma vez o rei Ezequias subir onde Elias estava? Embora o rei fosse o maior homem no reino, quando ele virou sua face para a parede e lamentou amargamente, Deus falou a Isaías ir falar com ele, para ir falar com ele. Isaías podia subir onde Ezequias não podia, embora Ezequias pudesse falar uma palavra aqui na terra como um falcão, e todas as coisas se curvavam aos seus pés. Isaías não podia fazer isto, mas Isaías podia subir a um lugar onde Ezequias não podia. Subiu a um lugar onde ele pudesse ver há 1.500 anos, 1.800, sim, 2.500 anos adiante. Se você pudesse ir a uma altura elevada, você poderia ver noite e dia ao mesmo tempo, escuro em um lado e claro no outro. Então você poderia ver acima do mundo. Se você pudesse subir a uma altura suficiente para que seus olhos pudessem focalizar aquilo. Então Ezequiel, a águia de Deus, subiu tão alto que ele viu nosso dia e nos falou o que tomaria lugar nesse dia. Agora eu quero examinar algo. A igreja parece estar fora de provisão em algum lugar. Agora, pelo menos, temos tido um bom tempo aqui. Então vamos apenas nos assentar, tirar nossos chapéus e ouvir por apenas alguns minutos. Agora notem, se Deus pretendesse que sua igreja corresse atrás do intelectual, então isto impediria que o Espírito Santo fizesse algo na igreja. Nós não precisamos do Espírito Santo se a igreja está sobre o intelectual. Então nós deveríamos encontrar o homem mais inteligente que pudéssemos encontrar para ser nosso pastor, e o maior prédio que pudéssemos construir, e conseguir mais membros para que pudéssemos colocar em nossa igreja, e desarraigar o iletrado, e trazer o intelectual. Seria a melhor igreja, se é que é este o programa. Se é este o programa, o pregador mais inteligente, a mais inteligente congregação, quanto mais intelectuais eles forem, melhor será a igreja. Mas eu não posso encontrar um lugar, através das Sagradas Escrituras, onde a igreja de Deus esteja para caminhar sobre a sabedoria dos homens. E já que tentamos caminhar sobre o intelectual do homem, nós estamos absolutamente atirando no ar. A igreja de Deus está para caminhar pelo batismo do Espírito Santo. Então, nós temos o batismo do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai conduzir a igreja, então isso não toma tanto o intelectual, isso não toma o estudo, toma o Espírito Santo, que é o programa de Deus. Amém. Agora sabemos disso. Nós não temos que encontrar as mais inteligentes pessoas da cidade para fazermos com que a nossa igreja seja melhor. Nós não temos que encontrar as pessoas mais bem vestidas da cidade para fazer com que nossa igreja seja melhor. Nós não precisamos de uma multidão nesta cidade para que nossa igreja seja melhor. Nós não precisamos de uma multidão nessa cidade para fazer com que nossa igreja seja melhor. Nós precisamos da direção do Espírito Santo para fazer com que nossa igreja seja melhor. Amém. Intelectuais têm muito pouco a ver com isso. Não estou tentando apoiar o iletrado, mas a educação tem tomado o lugar do Espírito Santo na igreja. Educação está bem,
mas este não é o programa de Deus. Se fosse para a educação estar bem, mas este não é o programa de Deus. Se fosse para a educação tomar o lugar, Cristo teria estabelecido escolas quando ele esteve aqui na terra. Cristo nunca estabeleceu uma escola, mas Cristo estabeleceu uma igreja, e não uma igreja de intelectuais, mas um grupo de pescadores e letrados que estavam dispostos a ouvir o Espírito Santo e, consequentemente, serem guiados. Amém. Agora, a igreja não necessita de um grupo de intelectuais. A igreja necessita a igreja necessita de um nascimento. A igreja necessita nascer de novo. Se o Espírito Santo vai guiar a igreja, então o Espírito Santo guiará a igreja, não de acordo com algum ritual, mas de acordo com a Bíblia. Então estas são as regras que ele estabeleceu no acordo com a Bíblia. Então estas são as regras que ele estabeleceu no princípio. A igreja necessita de um batismo. A igreja não necessita de alguém polido, um melhor estudioso no púlpito, um homem bem vestido, uma congregação bem vestida. Ela necessita de um novo coração. Isto é o que a igreja necessita. Necessita do Espírito Santo. Necessita daquela grande unção que transforma a vida de homens e mulheres, como Deus prometeu que ele tomaria o velho endurecido coração e colocaria um novo coração em você. Então, quando isso acontece, uma mudança tem sido feita. Agora, concernente a estas coisas, até mesmo o povo pentecostal, e nós temos muito pouco para nos vangloriar a respeito, porque ali nós tentamos ter um livre movimento pentecostal de Deus. Nós temos chegado a ser quase um grupo de seitas colonizadas, um lugar somente de confusão e discórdia. O que deveria acontecer aqui essa noite, toda a igreja pentecostal na cidade deveria lotar algum grande estádio por aqui, não fosse pelas poucas e insignificantes indiferenças entre os ministros e as pessoas. Isso estaria desta maneira: um novo coração te darei. Não eu polirei o velho, mas eu te darei um novo coração. Agora é difícil. Nós pensamos que é difícil pregar a verdade entre os batistas e presbiterianos, os intelectuais. Mas é 2 vezes mais difícil pregar a verdade ante os pentecostais, correto? Agora, a Bíblia nos tem falado que não se pode colocar vinho novo em garrafas velhas. Uma vez, isto me fazia tropeçar. Eu não podia entender. Uma garrafa, como eu conheço aqui, e nós na América, é um frasco de vidro. E que diferença faria se nós colocássemos vinho numa garrafa nova ou velha? Mas quando eu estava no Oriente, aprendi que a garrafa nos dias da Bíblia não era uma garrafa de vidro. Era uma garrafa que era feita de pele de animal. Eles tiravam a pele do animal e a curtiam. Uma vez que o óleo do animal está na pele, isto é flexível. Quando a pele se torna velha, dura e seca, então não é mais flexível. Abençoado seja o Senhor. Esta pele se torna seca e dura, então não cederá mais. E para colocar um vinho novo, como fermentar um vinho que ainda haja vida nele, dentro de uma pele como aquela, não seria sabedoria. Quando o vinho começa a fermentar e a volumar-se, a pele estoura, você perde a ambos, garrafa e vinho. Jesus disse em um outro lugar: não lance pérola aos porcos, você as perderá.
e tome uma igreja que está tão endurecida em sua maneira, seja batista, seja pentecostal, ou o que for que esteja tão seca, que quando o vinho novo entra, o vinho vem pela palavra, e essa nova palavra começa a dizer, os dias dos milagres estão aqui, aquela velha pele seca vai, quando aquele vinho novo começar a reter-se, não pode mover-se, porque está endurecida não no que crê, não se moverá, e a pele estoura e estala. Eu não creio em milagres, aí está você. Quando o Espírito Santo começa a dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que cai em uma velha e seca igreja de pele humana, você sabe o que acontece? Eles simplesmente explodem. Isto é tudo. Se você diz que o batismo do Espírito Santo foi prometido para você no dia de Pentecostes e para seus filhos e para aqueles que estão longe, e a tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar, a pele velha e seca apenas estoura e se rompe, e você perde seu sermão, correto? Isto não faz nenhum bem. E eu estou envergonhado pelas peles pentecostais que estão secando assim, correto? Volte para a palavra. Note agora uma pele nova. Ele disse, vinho novo é colocado em garrafas novas, e a pele nova tem óleo nela, é flexível, amém? Aleluia! E então, quando o Espírito Santo vem e diz, o batismo do Espírito Santo é o mesmo hoje, como sempre foi, a cura divina é a mesma como sempre foi, aquele vinho novo começa a volumar-se e a pele cede. Toda vez que a palavra for pregada em seu poder, a nova pele gritará amém, cederá. Então aí é que você vê a sabedoria de se colocar vinho novo em garrafa nova, amém, aleluia. Nos dias de Pentecostes, haviam 120 peles novas deitadas no chão. Agora você sabe que as peles velhas estavam lançadas no lado de fora. Mas quando Deus veio dos céus e encheu aquelas peles novas, eles tiveram nova vida e começaram a saltar por toda parte, até mesmo pulando porta fora e através das janelas nas ruas, peles novas com garrafas novas, vinho novo, vinho do Espírito Santo, despejando-se, cheio de vida, apenas se avolumando e cedendo. E ó, irmão João, eu não me importo a que denominação você pertença, eu o amo de todas as maneiras. Aí está você. Eu não me importo se você é unicista, dualista, trinitarista ou politeísta, nós somos irmãos. Esta é a pele nova. Se somos assembleianos, igreja de Deus, quadrangular, o que quer que sejamos, as peles novas estendem-se completamente e envolvem cada irmão que está ao redor. Mas o velho couro de vaca não fará aquilo. Correto? Não fará. De qualquer modo, não fará isto. Este todo seco e duro, e estourará. Há algum tempo atrás, ao norte da Colômbia Britânia, eu estava caçando. Depois de uma grande reunião, e eu estava tão cansado, e eu voltei nós estávamos cerca de 1.100 milhas de uma estrada difícil, cerca de 175 milhas, aproximadamente 280 quilômetros, nota do tradutor, atrás com 21 cavalos, e eu comecei a perseguir um velho urso. Aquele dia, estava chovendo, eu não queria atirar no velho companheiro, eu apenas queria observá-lo, mas ele estava certo de que eu não ia fazer aquilo. E eu tinha um pequeno cavalo com cerca de 3 anos de idade. Desde então, eu estava tentando cavalgar, mas ele me atirava. E através das colinas, nós fomos perseguir aquele velho urso. E de um modo ou de outro, tentando atravessar por cima do barranco, e eu o contornei. Bem, agora você não quer fazer aquilo ali, porque não há estradas, não há saídas. E de um modo ou de outro, eu comecei a atravessar.
Peguei meu pequeno cavalo e subi ao topo da montanha. E olhei ao redor e pensei que eu estava no meu caminho de costume, embora houvesse muito nevoeiro. E eu comecei a voltar em uma direção em que pudesse encontrar o acampamento, cavalgando um tanto rápido, porque estava anoitecendo, e os ventos vinham e sopravam a névoa, e ela se ia. E digamos que às 9 horas da noite teríamos o que eles chamam de buttermilk skiers, eu chamo. Você tem algo como Klebers, quando as nuvens se parecem como leite coalhado, nota do tradutor. E algumas nuvens brancas como buttermilk e a lua brilharia e então se esconderia atrás das nuvens e brilharia novamente. Meu pequeno cavalo estava transpirando muito, então eu me senti dirigido a parar para que o pequeno companheiro pudesse descansar. E eu o parei e o amarrei bem perto. Eu coloquei a sela nele, ou melhor, tirei a sela e o amarrei bem perto. E me sentei em um tronco. E eu estava sentado ali desejando saber. Eu disse: ó Deus, quão grande és tu, olhando ao redor. E naquele momento os ventos sopraram ao oeste e eu ouvi o mais triste lamento que já ouvi. Eu pensei: o que está fazendo este ruído estranho? E eu olhei à minha frente e havia uma velha queimada. Eu creio que todos vocês sabem o que é uma queimada, onde há árvores e o fogo é posto e se alastra e queima toda a casca delas. E elas permanecem ali. Algumas delas quebram-se e são difíceis de queimar. E toda vez que o vento soprava, então aquele vento soprava através daquelas velhas árvores sem casca, e a lua iluminando-as, pareceu bem, eu diria, numa expressão popular, fantasmagórico. Isto te dá um estranho sentimento. Parece um cemitério, tumbas surgindo, e toda vez que o vento soprava, aquele triste lamento ecoava naquelas árvores, ó que som. E eu pensei: este lugar não parece fantasmagórico? E eu observei, permaneci e olhei por uns instantes e pensei: vocês sabem que isto me lembra de um texto que eu costumava usar em Joel? Diz: o que ficou da lagarta e comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a logusta, e o que ficou da logusta o comeu o pulgão. E eu pensei: bem, certamente é um quadro de Joel. E eu pensei: sim, e isto me lembra daquele triste som dos sinos destas grandes torres da igreja, grandes denominações atrás deles, mas nem um pouco de vida, como o velho couro seco de vaca. Então, cada vez que Deus envia seu poderoso e impetuoso vento, como ele o fez no dia de Pentecostes, a única coisa que eles podem fazer é simplesmente gemer e gemer. Os dias de milagre têm passado. Não vá atrás de tais coisas. Isto não funcionará. Vê, apenas gemendo e gemendo. Bem, eu pensei: porque aquelas árvores não? Porque por não terem vida alguma nelas, é o que as fazem gemer. Por esta razão, estão gemendo. Bem, eu pensei: se tivesse vida nelas, poderiam balançar com esse vento. Bem, eu disse: correto. O que o luterano deixou, o metodista comeu. O que o metodista deixou, o presbiteriano comeu. O que o presbiteriano deixou, os batistas comeram. O que os batistas deixaram, os nazarenos comeram. O que os nazarenos deixaram, os pentecostais comeram. Eu disse: certamente, isto vem a ser um velho e grande grupo de igrejas frias, sem nada nelas. Isto é exatamente correto. Isto é certo. Quando o reavivamento chega ali, eu não terei nada a ver com isto, não. Mantenha a distância daquilo. Irmão, aquele era um bonito quadro escuro. E me ocorreu de pensar no que Joel disse: mas eu restaurarei, diz o Senhor. Então eu pensei: Senhor,
como tu farás isto? Então outro grande vento soprou novamente, e eu notei que abaixo daquelas velhas árvores estava uma porção de pequenos arbustos, apenas pequenas árvores surgindo, pequenos arbustos a um lado delas. Mas cada vez que o vento soprava e balançava aquelas pequenas velhas árvores, elas somente gritavam e pulavam e seguravam-se uma nas outras. E isto é como Davi disse: batam suas mãos, como elas eram simplesmente flexíveis. Se o vento soprasse bem aqui em Jones, isso estava bem. Se soprasse sobre as assembleias, estava tudo bem. Se soprasse para quadrangular, estava tudo bem. Elas eram tão flexíveis quanto podiam ser. Todas eram sacudidas. Eu restaurarei, diz o Senhor. Eu notei a estranha coisa disto. Eu disse, bem, há uma coisa: aquelas árvores são verdes, flexíveis e têm vida. Então você vê, irmão, o Espírito Santo não foi enviado para formais, inflexíveis, mortos intelectuais. Ele foi enviado para dar liberdade para que homens e mulheres nasçam de novo no reino de Deus. O Espírito Santo não foi enviado para os intelectuais, foi enviado para aqueles que são humildes de coração, de espírito contrito. Não importa se eles são estudados ou não, se eles são arbustos ou o que quer que sejam, são flexíveis ao Espírito Santo. Eu posso fazer uma pergunta a mim mesmo. Eu pensei, o que faz com que o vento comece a soprar? É apenas porque o vento quer soprar? E algo pareceu dizer, não é porque ele quer soprar, mas cada vez que ele sopra, sacode as pequenas árvores e elas cedem, afrouxam suas raízes, então elas podem crescer mais profundamente e conseguir um melhor suporte. Amém. Este é o princípio do reavivamento. Aleluia. Glória a Deus. Um povo que é flexível, não falando intelectualmente, mas a vida do Espírito Santo na forma do batismo, entregando a palavra de Deus, se regozija e é flexível na unção do Espírito. O que tem isto a ver com a igreja? Afrouxa as raízes e faz com que elas se enrolem ao redor das raízes da igreja de Jones, e Jones enrola-se ao redor das raízes desta igreja. E a primeira coisa, vocês sabem, juntos elas são uma grande e unida floresta, e então todos os demônios no inferno não podem sacudi-las. Então aí está o problema. E qual é? Agora notem, a Escritura ordena isto e diz aqui: eu vos darei um novo coração, não um coração polido, não um velho amável. A velha senhora não precisa de cirurgia plástica, ela precisa de um nascimento, é o que ela precisa. A velha igreja necessita nascer de novo. Agora ele nunca disse, eu vou polir o velho coração. Ele disse, eu tomarei de vocês o velho e endurecido coração e colocarei um novo. Amém. Este novo coração encaixa bem no centro do íntimo do seu ser. Amém. O coração é um lugar ocupado pela alma. Eles não sabiam disso. Na ciência, até não muito tempo atrás, a velha ciência crítica dizia, Deus cometeu um erro quando disse que um homem crê com o seu coração. A Bíblia estava errada. Se Deus, eu sou literalista, não quero espiritualizar nada da palavra, eu quero dizer somente o que a palavra diz. Eu creio isto desta maneira. A Bíblia diz, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E se Deus quisesse dizer cabeça, ele teria dito cabeça, porém ele disse coração. Então, quando nós descobrimos que há poucos anos atrás,
cerca de 3 anos atrás, 2 anos para ser mais exato, nas manchetes dos jornais de Chicago, havia um artigo que dizia que eles encontraram um pequeno compartimento no coração humano. Não é no coração animal ou uma célula de sangue. E eles dizem que isto é o apartamento, compartimento que a alma ocupa. Então, Deus estava certo. Um homem pensa com a sua cabeça, mas crê com o coração correto. Amém. O intelectual usará a razão. Ó, irmão, estou tão mal, eu não posso fazer isto. Se eu pudesse passar ali por cima, eu seria, são razões, mas o coração não arrazoa, simplesmente aceita a palavra da maneira que ela é e crê nela. Amém. A Bíblia diz que nós devemos lançar fora as razões, correto? Nós estamos para crer, não para arrazoar. Apenas creia isto: vos darei um novo coração. Agora aqui é onde muitas pessoas cometem um erro. E um novo espírito vos darei. Agora ele nunca disse polirei o velho espírito, polirei o velho coração, mas vos darei um novo coração e um novo espírito. Agora muitas pessoas pensam ter o Espírito Santo e cometem um erro. Os metodistas certamente pensaram que tinham isto quando gritaram. Disse: irmão, temos isto, qualquer um que grita. Mas eles descobriram que havia muitos que gritaram e não tinham, correto? Junto vem um pentecostal e diz: quando nós falamos em língua, nós o temos. Mas eles descobriram que falavam em línguas e não o tinham. Isso é certo, vocês conhecem isso. Bem, agora nós temos todo tipo de coisa por vir, e você não o tem até conseguir isto. Mas, irmão, você não terá até que o Espírito de Deus venha dos céus e mude sua vida e faça dos frutos de sua vida uma pessoa diferente. Seus frutos, pelos seus frutos os conhecereis. Esta é a razão pela qual tem tantas altas e baixas. Você tem um novo espírito, então você para de beber. Tem um novo espírito e para de mentir. Você tem um novo espírito, então você pode fazer muitas coisas com aquele espírito. Mas não é a respeito disso que Deus está falando. Um novo espírito. Ele disse: eu vos darei. Agora observe: vos darei um novo coração e um novo espírito. Porque ele teria que dar um novo espírito para viver para ele. Porque você não poderia nem mesmo viver consigo mesmo com o espírito que você tem. Que você tinha. Você não poderia viver com o vizinho, você não poderia se associar com o próximo homem ou na próxima esquina. Você não poderia associar-se com esses cristãos, porque você teria sido um espírito terrível. Então ele tem que te dar um novo espírito. Eu vos darei um novo coração, um novo espírito. Agora observem: eu vos colocarei um espírito em vocês. Aí está a diferença. Eu colocarei meu espírito em vocês. Aí está a diferença. Eu colocarei meu espírito em vocês. É aí onde você descobre que é tão difícil que você vá à igreja e consiga um conceito diferente. Sabe de uma coisa? Eu creio que devo ir à igreja. Então você volta para casa e diz: aleluia, eu o tenho. Não, você não o tem. Então você vai à igreja e diz: eu creio que algo aconteceu. Eu não olho para as coisas da maneira que eu fazia, aleluia. E em poucos dias você se encontra exatamente da mesma e velha rotina em que você estava. Dúvidas, razões e tudo mais. Bem, agora, se você é o pastor fulano de tal, disse que aquilo não estava certo, eu não creio que esteja certo. Eu apenas tomarei sua palavra para isto. E digo a vocês que vou fazer isto e fazer aquilo.
e você encontra encontra você mesmo subindo e descendo, e entrando e saindo, você simplesmente não foi longe o suficiente. Você diz, irmão Branham, eu tenho todas as evidências, eu sei, mas nós não estamos falando sobre evidência, nós estamos falando sobre o produto. Correto, sim, Senhor. Eu tenho visto pagões gritarem, eu tenho visto falarem em línguas, eu tenho visto tomarem um lápis e escreverem em línguas desconhecidas, e uma feiticeira se levantar, ler e interpretar e dizer a verdade. Se um homem pode falar em línguas, se um homem pode gritar, se um homem pode ver visões, se um homem pode fazer alguma dessas coisas que ele pode fazer sem o amor divino, estão perdidos. Correto? Cristo está no coração. Então não se engane por sinais e evidências. Há todos os tipos de sinais. A Bíblia diz, nos últimos dias, falsos profetas se levantarão e mostrarão tais sinais que enganariam até o eleito, se possível. Volte para os sinais da Bíblia. Notem, agora eu vos darei um novo espírito, e colocarei em meu espírito. Notem, um novo coração é colocado exatamente no seu interior, e um novo espírito é colocado exatamente no centro do seu novo coração, e seu espírito é colocado exatamente no centro do seu novo coração, e seu espírito é colocado exatamente no centro do novo espírito. É como uma mola em um relógio famoso. Quando aquela mola é colocada no centro do relógio, controla cada movimento daquele relógio. E esta é a questão, amigos. Agora eu espero que você veja isto. Eu não estou dizendo isto para tentar torcer e ser diferente. Eu estou dizendo isto porque eu sei que algum dia estarei no julgamento com você. Veja, se o Espírito Santo está no centro do seu coração, aquela mola do relógio faz todo o resto dos movimentos, apenas marcar exatamente no lugar, mantendo a hora certa. Quando o Espírito Santo está no centro do Espírito, faz cada ação do Espírito Santo em você marcar exatamente de acordo com o relógio de Deus, a Bíblia, certo? Você não mente, você não rouba, você se associa, você é amável e você tem alcançado paz, alegria, resignação, bondade, mansidão e paciência, porque todos os frutos do Espírito batem certo com esta mola. Vem o que eu quero dizer? Agora é a mola principal que faz isto. É o Espírito Santo que faz isto. Não é a sua igreja que faz isto. Não é o seu pastor que faz isto. Não são os seus gritos que fazem isto. Não é o seu falar em línguas que faz isto. Não são os seus gritos que fazem isto. Não é o seu culto de cura que faz isto. É o Espírito Santo que o faz. O Espírito Santo de Deus, no centro do seu novo espírito, isto faz operar em toda a igreja exatamente uma grande porção de amor. Não precisamos disto, amigos? Examinemos-nos a nós mesmos hoje. Examinem isto pela palavra. Está a nossa vida batendo assim? Tudo amor? Qual o fruto disto? Como você sabe que está mantendo o tempo? Tem o amor? Não se exalta, não se ensoberbece? É sociável, prestativo, amoroso, crendo em todas as coisas, esperando em todas as coisas, amor, alegria, paz, resignação, bondade, brandura. Quando o Espírito Santo está pulsando ali, agora, não é por concepção intelectual que isto produz, é trazida pelo Espírito Santo.
Se você está tentando viver uma vida cristã, você está personificando. Não é, Paulo disse, não sou eu que vivo mais, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, não vivo por mim mesmo, mas por Cristo que vive em mim. Ele morreu para as coisas do mundo. Cristo era a principal mola em sua vida. Estava pulsando em sua vida, exatamente da maneira que Deus tinha posto aqui na Bíblia. Entendem o que digo? Esta é a razão pela qual nós somos irritados um com o outro hoje. Esta é a razão que há desavenças e incompreensões entre nós. Esta é a razão que os assembleianos não podem crer juntamente com os unicistas. Ou ter companheirismo. Esta é a razão que os metodistas não crerão com os batistas. E esta é a razão que os presbiterianos não crerão com nenhum outro. E esta é a razão que destas facções e diferenças e desavenças e incompreensões e tudo aquilo e aquilo outro. Nós podemos gritar, podemos falar em línguas, organizar, educar. Qualquer coisa que nós chamamos isto. Mas até que o Espírito de Deus venha no meio da sua igreja e comece a fixar o poder, esta é a questão. Vê, você é conhecido. Você quer dizer que a igreja do Deus vivo seria algo insuficiente sem isto? Então veja, nós fomos ver as evidências ao invés da mola principal. Nós fomos olhar a boa cobertura que está sobre isto, ou que grande igreja temos, quão grande torre com sinos ela tem, quão bem vestidos estamos, o quão nosso pastor possa dizer amém, como um bezerro morrendo com cólicas. Nós temos conseguido todas estas coisas em nossa igreja, e deixamos de lado a mola principal. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, embora eu tenha dons para mover montanhas, embora eu tenha todas as palavras, embora eu tenha todo o conhecimento, eu não sou nada. Eu simplesmente tenho vontade. Se eu pudesse somente ter o conhecimento, ou algo que expresse a você, meu povo, vocês pessoas de nosso Deus, não deixem a mola principal. Não importa quão bonito seja ou quão parecido isto seja com um relógio. Se a mola principal não estiver ali, isto nunca manterá a hora. Aleluia. Glória. Nós podemos chamar a nós mesmos de quadrangular, assembleia, presbiteriana, batista. Nós podemos chamar a nós mesmos pentecostais, ou o que quer que for. Mas enquanto a mola principal, o Espírito Santo, não estiver ali pulsando com gosto, bondade, paciência, nós estamos apenas representando uma peça. Esta mensagem o profeta prega ela em 57. E vale lembrar que em 60, foi 63, o anjo do Senhor dele disse a ele que só o amor não era a total evidência do Espírito Santo. O profeta fala que o anjo do Senhor o corrigiu e disse que a evidência do Espírito Santo é reconhecer a mensagem do dia no qual você está vivendo. Então por aí o negócio já começa a apertar só um pouquinho, porque só no meio da mensagem tem um monte de gente que não concorda nem com aquilo que o profeta fala. Você pode mostrar para o profeta a manifestação do Filho do Homem, pode mostrar para qualquer um, ele vai virar as costas e vai falar, não, mas meu pastor não fala isso, lá a gente já está assim, já tem 30, 40, 50 anos desse jeito, sem... Bom, então, pode-se vindicar a confirmação do Espírito Santo? O Espírito Santo pode negar a palavra? Então a gente tem que examinar bem, né? Não é de se estranhar que nós não podemos ter verdadeiro culto de cura, sobre qual fundação Deus pode guiar estas pessoas sinceras. Esta é a fundação de Deus. Nenhuma outra fundação poderia ser posta. Nós podemos pensar que estamos sobre uma fundação,
mas descobrimos que a mola principal se tem ido. Os construtores pensaram que eles podiam construir o templo, e a pequena e velha e estranha mola principal nem mesmo se encaixou em algum lugar. Eles baniram isto por sobre uma pilha de erva daninha, porém eles vieram a descobrir que isto era a pedra fundamental. Meu irmão e irmã, nós temos tido todos os tipos de sensações, todos os tipos de evidência, todo tipo de qualquer coisa a mais, mas até que voltemos à mola principal, nossa igreja é simplesmente tão seca quanto o resto delas. Nós temos que voltar onde há algo que dê ao membro paz e regozijo, para que ele esteja sempre no topo da montanha, gritando e exaltando a Deus. Eu gostaria de fazê-lo ver isto. Então o jugo se torna leve, não esfola ao redor do colarinho, está alinhado com amor. Se estiver somente alinhado com emoções, esfolará ao redor do colarinho. Você poderia vir à igreja e gritar, dançar, e seja o que for que queira. Você pode ir à igreja e cantar amém, e repetir a doxologia, ou o que chamam de credo dos apóstolos. O credo dos apóstolos nunca foi o que eles têm escrito. Creio na Santa Igreja Católica Romana e na comunhão dos santos. A Bíblia é contra isto. Se os apóstolos tinham um credo, é este: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Se eles tinham algum credo, isto seria algo assim: não uma comunhão dos santos que está condenada, mas você pode ser capaz de dizer todo o catecismo de sua igreja e ser tão fiel luterano quanto possa ser, ou católico, ou o que quer que seja que você possa ser, ou metodista. Aqueles que têm catecismo. Saber o catecismo não é vida. Metodista, aqueles que têm o catecismo. Saber o catecismo não é vida. Conhecer a igreja não é vida. Conhecer a Bíblia não é vida, mas conhecê-lo é vida, a mola principal. Amém. Agora você pode gritar um pouquinho na igreja e sair na rua, e alguém diz: você sabe o que você é um santo rolador? Isso irrita, isso verdadeiramente é ruim. Alguém disse: bem, olha, outra noite eu vi você lá embaixo gritando até seu cabelo cair. Bem, João, suponho que se esta é a maneira que você vai fazer isto, nós podemos muito bem ir embora deste grupo. Isto é irritante, vê? Mas quando a mola principal está ali, encara isto com amor, e o jugo se torna suave, e você pode suportar qualquer coisa. Eles o chamam de um santo rolador, de fanático. Qualquer coisa que queiram, a carga é tão suave que você pode colocá-la sobre seus ombros. Quando você está unindo com a mola principal, já não é mais você, é ele que está palpitando. É simplesmente tão leve como os portões de bronze que Sansão carregou em Gaza. Ele simplesmente os carregou para fora. E quando alguém chama você de santo rolador, ou zomba de você, você simplesmente carrega a velha carga direto para ali, em direção a um certo monte chamado Calvário, e ora por eles. Amém. Isto é quando o amor vem. Amor é para isto que o mundo está amortecido, para o amor. Agora Deus quis mostrar, os apóstolos queriam mostrar que era o poder de Deus. Observe o que era o seu poder. Ele nos leva àquele corpo sem vida de Jesus, jazendo na sepultura, cujas mãos, unhas e faces estavam pálidas, um selo romano no topo da enorme pedra ali, a qual foram necessários muitos homens para removê-la. Ali ele jazia. O centurião romano disse que ele estava morto. O guarda disse que ele estava morto. Eles assinaram sua morte, e tudo anunciou que ele estava morto. Eles o tornaram e o colocaram ali por 3 dias e noite. Mas em uma manhã bem cedo, Deus quis mostrar por 3 dias e noite, mas em uma manhã bem cedo, Deus quis mostrar o seu poder. Eu posso ver um grupo de soldados correndo como um coelho, com um cão de caça atrás deles.
simplesmente tão rápido quanto podiam ir. Enquanto permanecia na sepultura, chegou um anjo que apenas com o seu dedo removeu a pedra. Eu posso ver aquela figura morta, sua face pálida sem sangue, o sinal da lança o embalsamaram. Eu posso ver o mesmo rubor da sua face, de saúde em sua face. Posso vê-lo permanecendo ali clamando: é-me dado todo o poder. Sim, posso vê-lo poucos dias mais tarde, comissionando os seus apóstolos a irem a todo mundo e pregarem o evangelho a toda criatura. E estes sinais seguirão até que eu venha. As obras que eu faço, fareis vós também. Assim, por diante, observe, começa a notar debaixo de seus pés há uma luz, ele começa a levantar-se. O que é isto? Ele lembra e desafia a lei da gravidade. Isto é poder, é o que é isto. Ele era o centro da gravitação. Ele começa a ser levantado. E se eu for, eu voltarei para vós e vos receberei. Aqui está o poder de Deus. Aqui está quebrando a lei da gravidade. Você sabe, vamos ter uma pequena viagem por um momento. Se você deseja ver o poder de Deus, e eu peço a você um real e reverente minuto antes de concluirmos. Que você possa entender inteiramente que isso não é igreja, não é intelecto, não é o conhecer a Bíblia, não é nenhuma destas coisas. É o amor de Deus, o Espírito Santo no centro deste espírito que tem parado de beber, tem parado de fumar e parado de mentir. Então o Espírito Santo de Deus, neste espírito, começa a fazer com que isto opere exatamente certo. Então amor, então você está no topo da montanha o tempo todo. Se as coisas vêm ou vão, você ainda tem a vitória. É isto, viver ou morrer. Porque quando eles iam cortar a cabeça de Paulo, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Amém. Graças a Deus por esta mensagem tão maravilhosa, o porquê é tão difícil viver uma vida cristã. Glória a Deus. Vamos estar comunicando a participação dos irmãos que estiveram conosco pela internet. E logo estaremos cantando um louvor e encerrando a atividade. Estiveram conosco acompanhando o culto nosso irmão Jailson Souza, o pastor Samuel Araújo, a irmã Mari Lúcia, o irmão Marcelo Estevão, a irmã Keren Apuc, o irmão Otto Eisman, o irmão Davi Araújo, a irmã Odilene Rodrigues, o irmão Juraci, a irmã Juraci Sobrinho, o irmão Letácio Júnior, o irmão Rodinei, irmã Juscelie Marta, irmão Carlos Gomes, pastor Ailton Dantas e a irmã Carmelita e irmão José. Que Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém. Deus é poderoso em ti quando te humilhas, e como Cristo vives para os outros em amor. Quando podes ajudar teu irmão e irmã, apoiando-os na batalha, levantando sua fé. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Deus nos deu este poder para servi-lo.
cativo com amor e para libertar o cativo com amor. Amém, aleluia. Amor perfeito lança fora todo o temor. Posso ouvir a voz de Deus ressoando outra vez. Peça o que desejares, isto será feito. Deus pode realizar o impossível para nós. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor e para libertar o cativo com amor. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor e para libertar o cativo com amor. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor e para libertar o cativo com amor e para libertar. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor, amém. O cativo com amor. Amém. Aleluia, maravilhoso Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, por estes momentos aqui, Senhor Deus, ouvindo a Tua palavra, Senhor Deus, a qual nos enriquece, Senhor Deus, nos fortalece, meu Pai, nos nutre espiritualmente as nossas almas. Ó Deus Santo e Poderoso, que possamos sair daqui com estas palavras, Senhor Deus, em nossos corações, Senhor Deus, como aqueles caminhantes de Emaú que sentiam a palavra arder em seus corações, possamos sair daqui com esta palavra, Senhor Deus, avivada pelo Teu Espírito Santo. Deus Santo e Poderoso, em nome de Jesus Cristo, apresentamos nesta noite as necessidades dos Teus filhos, Senhor Deus, que o Senhor sabe, Senhor Deus, o qual eles estão necessitando nesta noite, seja cura, seja libertação, Senhor Deus, seja para eles ou para alguém de sua família ou para algum conhecido, Senhor Deus, que seja reconhecido na Tua presença pelo levantar das Suas mãos a intercessão do Teu povo, a qual o Senhor disse que tudo aquilo que pedimos em Seu nome, o Senhor nos concederia. Em nome de Jesus Cristo eu lhe peço, Senhor Deus, que despeça o Teu povo em paz e nos possa permitir novamente estarmos aqui sábado para adorarmos e glorificarmos o Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo lhe peço as Tuas bênçãos. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos.